Mas tem um curioso dentre esses dois que eu vou falar, que as pessoas não param para pensar. Eu, inclusive, não parava para pensar, que é o pericárdio e o tripa aquecedor. Essa curiosidade aí é para os acupunturistas aí, o pessoal da medicina tradicional chinesa. Tive uma aula recentemente de moxopustão e com umas técnicas diferentes com Roberto Lali em São Paulo. Aí, ó. Medicina chinesa trabalha com os canais extraordinários, né? Mas uma coisa que eu realmente não tinha me atinado, nós temos elementos aí, rim, que trabalha com a bexiga, que é o elemento água. Nós temos o fígado, que trabalha com a vesícula biliar, que é o elemento madeira. Nós temos aí o coração, que trabalha com o intestino delgado, que é o elemento fogo. Daí nós temos o baço, a gente considera baço e pâncreas, juntamente com o seu elemento, que é o estômago, que é o elemento terra, né? E depois nós temos aí o pulmão, que trabalha com o seu intestino grosso, que é o elemento metal. E aí voltamos a essa linha aí de pensamentos elementos. Mas temos uns elementos extras. E um dos elementos extras, bom, vamos falar do vaso governador e vaso concepção, que tem o seu motivo pelo qual um passa pela frente, então tem todo um comportamento mais anatômico. O vaso governador, que tem um comportamento anatômico que passa ali na região da coluna, na medula. Mas tem um curioso dentre esses dois que eu vou falar, que as pessoas não param para pensar. Eu, inclusive, não parava para pensar, que é o pericárdio e o tripa aquecedor. Bom, o pericárdio, tudo bem, existe realmente essa membrana pericardiana que envolve o coração, tem essas terminações nervosas, que ele é o motivo dos batimentos cardíacos, das acelerações e tudo mais. Então faz sentido o tal do pericárdio. Mas ele trabalha com o tal de TA, que a gente chama triplo aquecedor. Que coisa é essa? Aquece. Nós temos 3 aquecedores. Como assim aquecedor? E aí a gente tem a teoria que nós dividimos o nosso corpo em 3 aquecedores, por isso de triplo aquecedor. Do umbigo para baixo, aquecedor inferior. O aquecedor médio entre, vamos dizer assim, no processo externo, o chifoide, até ali a região do umbigo, que é o mediano. E aí dali para cima, o triplo aquecedor superior, que vai finalizar mais ou menos por aqui. Tudo bem. Outra coisa que é, o triplo aquecedor inferior, ele tende ao correto, como a natureza ter um aquecimento um pouquinho maior. Então, tudo que se fala de uma qualidade de sistema nervoso, qualidade de sistema imunológico, a parte do umbigo tem que estar sempre um pouquinho mais aquecido que os outros, sendo que todos têm que ter aquecido. Então, calor é importante, o elemento fogo. Então, seria um canal que não se explica muito, que se tem quase nada a se falar, que não existe um órgão para a gente associar, que todos os outros eu falei de órgãos ou membranas, que é o pericárdio. Então, ele envolve como se fosse um aquém da membrana. E o que seria o triplo aquecedor? A gente chegou na conclusão com o Roberto, que eu achei muito legal, dentro das teorias do triplo aquecedor, que ele não é um canal que ele existe, ele simplesmente é. Falei, como assim? Deus existe? É. E aí, pesquisando um pouco mais, eu fui achar um livro que me indicaram em 2004, que era um ex-aluno meu fazendo residência, ele era médico, oftalmologista, e me indicou esse livro de teoria de base. Eu cheguei a comprá-lo e realmente nunca utilizei ele muito, quase não li, porque é teoria de base. Mas ele é dessa grossura, o bicho é bom. Comecei a avaliar, e aí eu descobri cada coisa desse triplo aquecedor escrito ali, que eu fiz, gente do céu, depois de 19 anos, eu tô começando a conhecer de novo os canais e meridianos. E qual que é o principal desse triplo aquecedor? Qual que é o segredo? Ele realmente é, porque ele não se coliga a nada, mas ele se coliga a tudo. Então é como se fosse um grande duto que se interliga todos os dutos do corpo, todas as regiões do corpo. Por isso que são os aquecedores. Então, quando você vai envolvendo e vendo dentro das leituras que nós temos, os manuscritos que nós temos, por onde passa esse canal, ele passa por tudo. Então, como se ele fosse um grande emaranhado, ele coliga um com o outro por canais que a gente pouco se conhece e pouco se fala. Então, triplo aquecedor e é. Então, acupunturista, pessoal da medicina tradicional chinesa, dê atenção o tal do triplo aquecedor. Quando você descobrir o poder desse cara, os pontos específicos que estimula, você vai ver que, em geral,
Em vez de você começar a desenvolver síndromes e tudo mais, quando você ativa esse canal com um simples ponto de acupuntura escolhido, você ativa o corpo por inteiro e aí você demonstra as patologias que realmente precisam ser tratadas. Porque quando você coloca um ponto, o triplo aquecedor, dá uma conferida no pulso, na língua, em todos os agentes que você tem como avaliar como está o corpo, muda totalmente, muda totalmente. Eu falo que você para de perder tempo em síndromes e patologias que são esporádicas. Quando você o ativa como principal canal, o corpo apresenta N ou a patologia a ser tratada. Aí, a partir daquele ponto, se você fizer uma síndrome, se você fizer o diagnóstico mais completo, basta poucos pontos. E realmente não precisa de muitos pontos, é poucos pontos mesmo. Você vai ter um resultado assim fantástico. Então, esse é um recado para o pessoal da medicina tradicional chinesa. Dê atenção ao triplo aquecedor. Pesquisa, você vai ver que não tem quase nada, mas o que você encontrar, você vai ver a importância que tem.